bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, né? Nesse vídeo onde iniciamos a nossa jornada pela obra Divina Comédia de Dante Alighieri, onde junto com Dante, Virgílio e Beatriz, nós vamos adentrar e caminhar, né? Atravessar o inferno, o purgatório até chegar ao paraíso, e assim como Dante, né? Tentar tirar dessa jornada, dessa viagem, lições, conhecimento, sabedoria, de todas as histórias que aqui escutarmos, de todos os exemplos, de todas as vidas, de todas as pessoas que aqui encontrarmos, assim como Dante, né? Lembrando que é uma obra medieval, lá da época de 1317 a 1321, né? Ela começou a ser escrita em 1317, e Dante termina a escrita dela em 1321, e é separada em 3 partes. A primeira parte é o inferno, a segunda parte é o purgatório e a terceira parte é o paraíso. Lembrando que aqui Dante envolve vários temas, vários assuntos, né? Ele consegue envolver e misturar e tirar um único sentido, eu acho que das áreas de conhecimento que ele dominava. Então aqui a gente vai ver muita coisa da teologia, da religião, né, da fé, mais precisamente da teologia católica. A gente vai ver muito também da filosofia, a gente vai ver muito de mitologia grega, a gente vai ver muito de comportamento humano, de ética, de moral, de política. Lembrando que, claro, com a visão, com a experiência, né, de Dante, conforme a sua época, nós estamos falando aqui da época medieval, né? Só que não difere muito dos assuntos que são discutidos hoje, né? Hoje a gente vê também a maioria das pessoas, principalmente os intelectuais, né? Aqueles que são influenciadores, falando sobre esses temas: fé, razão, política, filosofia, sentido de vida, comportamento humano. Então é por isso também que eu escolhi essa obra para trazer aqui. Então é muito válido tudo aquilo que a gente vê aqui, né? E também a gente pode tirar lição de cada coisa que nos é apresentada aqui. Lembrando que a base teológica de Dante aqui é a teologia católica. Por quê? Porque nós estamos falando da época de 1317, por aí, até 1321, onde a obra foi escrita por Dante. Então, nessa época, se seguia a teologia católica, né? A teologia protestante vai surgir a partir de 1500 ali, com Lutero e tudo mais, né? Mas isso aqui não vem aqui ao caso, né? Então, que a gente comece essa jornada, e como eu disse, de tudo que a gente vê aqui, a gente pode tirar uma lição, a gente pode agregar conhecimento, né, para nossa vida. A gente pode realmente ler essa obra, aprofundar essa obra, também no sentido de reflexão, né, de meditação, de análise, né, trazendo para nossa vida. Tem várias lições aqui, vários exemplos aqui de vida, de como viver a vida e as suas consequências. Então é bem válido também as lições que aqui descrevem. É claro que o inferno aqui, o paraíso, o purgatório, é claro que aqui é a visão de Dante sobre o inferno, é a visão de Dante sobre o purgatório, é a visão de Dante sobre o paraíso. Nós não sabemos, né, como que é. É claro que eu percebi, né, não sei se vocês vão perceber na obra, mas eu percebi que tem algumas coisas que Dante comenta que é a própria dos santos, já alguns comentários, algumas visões de santos, assim, tipo, se assemelham em algumas coisas, não é idêntico, mas em algumas coisas, talvez seja referência, né? Então, e traz muito, sim, muito da religião, traz muito de espiritualidade, traz muito, sim, de política, de filosofia, de sentido de vida, traz muito, sim, todos esses assuntos. E é por isso que é interessante, é uma obra completa, né, muito interessante, muito rica, né, que envolve vários temas, né, de conhecimento, da cultura, e a gente pode tirar proveito de tudo, né? Lembrando que Dante consegue misturar tudo e tirar um único sentido, né? Então
Eu acho isso super interessante, é por isso que eu realmente acho que todos deveriam ter acesso, todos deveriam beber dessa fonte, né? E a gente vai ver muito da vida de Dante, desde da geografia da sua cidade, do seu país, até personalidades, pessoas que viviam, que ele traz aqui e envolve, né, para dar exemplos, né, com suas vidas. Então, isso é bem interessante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ler a introdução, que é como se fosse a contextualização, né? A introdução, que é a contextualização. O canto eu vou ler também para que você tenha um acesso, para que vocês tenham acesso à forma de escrita, a forma como Dante escreveu os poemas, né, os cantos e tudo mais, ou seja, a literatura da obra, né, de Dante, e todas as chaves de leitura, simbolismos que a gente encontra aqui, significados de pessoas, de histórias de vida, que são realmente chave de leitura que nos facilitam muito para entender realmente e de forma ampla, né, e o mais próximo possível daquilo que Dante queria expressar com essa obra, ok? Então, como eu disse, é uma obra muito boa, muito rica, muito interessante, mas é um pouco complexa, então é necessário realmente se debruçar sobre ela, não apenas ler, mas buscar entender, né, estudar, desvendar todos os símbolos, os mistérios e os significados de tudo ali, porque tudo tem praticamente um significado, né, que a gente pode tirar do que Dante está querendo expressar ali. Eu vou ler a introdução do canto, vou trazer a chave de leitura, significado, simbolismo de tudo que está nesse canto, né? E depois propriamente a leitura do canto em si, para que todos tenham acesso à literatura de Dante, a forma como foi escrita a Divina Comédia. Não vou fazer em todos os cantos, porque o objetivo do YouTube agora são vídeos mais objetivos e curtos, e acho que também é do interesse de todos. Então eu pretendo fazer vídeos mais objetivos, mais curtos, não são em todos, mas se você quiser ter acesso a todos os cantos, então eu lhe aconselho a comprar a obra e você mesmo, né, se aprofundar e adentrar aí nesse universo de Dante, porque vale muito a pena e eu acho que todos deveriam ter acesso a essa obra, ok? Então vamos lá pro canto? A Divina Comédia, parte 1. Inferno, de Dante Alighieri. Canto 1. Dante, perdido numa selva escura, erra nela toda a noite. Saindo ao amanhecer, começa a subir por uma colina, quando lhe atravessam a passagem uma pantera, um leão e uma loba, que o repelem para a selva. Aparece-lhe então a imagem de Virgílio, que o reanima e se oferece a tirá-lo de lá, fazendo-o passar pelo inferno e pelo purgatório. Beatriz depois o guiará ao paraíso. Dante o segue. Então, aonde que está Dante? Dante está aqui no começo de tudo, perdido numa selva tenebrosa, que anda errante nela toda noite. Então, aqui a gente pode perceber e trazer como significado, como chave de leitura, que Dante está perdido numa selva escura, porque é a noite, uma selva tenebrosa. Para os estudiosos de Dante, da obra em si, o que significa essa selva? Essa selva escura, tenebrosa, é os vícios e os pecados do mundo. A gente sabe que o mundo em si não é ruim, não é mal, né? Ou seja, Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom. Mas a gente sabe que por causa lá de Gênesis, da tentação, né? Do demônio e tudo mais, entrou o pecado no mundo, e é o pecado do mundo que gera o sofrimento e o mal, né? A violência, a morte e tudo mais. Então, a consequência do pecado. Então, aqui Dante está perdido, né? Tá andando errante toda noite, nessa selva tenebrosa, ou seja, está perdido nos vícios, no pecado, na vida errada no mundo, né? Anda errante toda noite nessa selva tenebrosa. Então esse é o significado da selva,
com toda sua maldade, com toda a sua treva ali, né? Nesse sentido. Ele está no meio da jornada da vida, quando ele perdeu o bom caminho. Então aqui vem confirmar isso, né? A jornada da vida que ele está querendo dizer aqui é que a estimativa na sua época era que o homem vivesse 70 anos. Então ele está no meio dessa jornada. Então aqui Dante está se representando como um homem de 35 anos, né? Que é a metade da estimativa da vida, que é 70. Então ele está no meio da vida. E a gente sabe também que o meio, a metade da vida, né? Normalmente aí por essa idade, o homem costuma realmente olhar para a sua vida e fazer uma reflexão de aonde ele chegou e como que ele está, né, nessa fase da vida. Então é realmente um momento onde a gente para e reflete. E ele se percebe então aí nessa selva escura, nessa selva tenebrosa, perdido nos vícios e nos pecados do mundo, tendo então perdido o bom caminho. Então ele de repente percebe que um monte se acerca. O que simboliza, representa esse monte? Esse monte é o que simboliza a ascensão da alma até Deus, a ascese, a transcendência. É aquilo que eleva o homem, aquilo que eleva a alma até Deus. Então ele tá nessa selva tenebrosa e de repente ele tá andando errante ali por toda a noite, por aquela treva, né, sem chegar em lugar nenhum, até que de repente o acerca, né, um monte. E esse monte é essa vida mística de elevação da alma do homem até Deus, né, nesse sentido. E um amanhecer vai banhando de luz esse monte, como que clareando o caminho, mostrando o caminho. Esse amanhecer também, referente à visão de alguns estudiosos, simboliza a graça iluminante, né? A graça divina que ilumina o homem e faz o homem ver de uma outra forma, ver um outro caminho, ver um outro rumo, né? Nesse sentido. Ou seja, aqui para tirar então Dante desse lugar, dessa selva tenebrosa, onde ele está perdido e vai acabar, né, ali sem chegar em lugar nenhum, sem sentido nenhum, porque anda errante nela toda noite. Então nesse amanhecer é como se fosse a graça divina iluminando, a graça divina iluminante, né, que ilumina um novo caminho, uma nova rota, uma oportunidade, né, um novo rumo. Então ele decide começar a andar por esse monte, a subir essa colina, subir esse monte, né? Quando ele começa a então tentar subir, né? E aqui esse tentar subir, esse novo caminho, essa nova direção, lembra-nos muito da conversão de vida, né? Conversão já é propriamente nesse sentido. Eu estou numa rota e eu converto à direita, então eu mudo de direção, né? Eu mudo a rota. Então esse sentido de conversão de vida, seguir um novo caminho, né? Buscar uma nova vida, uma outra forma de viver a vida, nesse sentido. Então ele se decide, porque ele não sabe como ele foi parar. Ele estava no bom caminho, porque ele falou que ele se perdeu do bom caminho. Então ele estava no bom caminho, mas ele não sabe como ele se perdeu desse bom caminho. Ele não sabe como ele acabou chegando e ficando nessa selva tenebrosa. Ele fala que parece que um sono atingiu os sentidos. Ele acabou abandonando o bom caminho, perdendo o bom caminho. Nesse sentido, esse sono que afetou os sentidos, tato, visão, olfato, paladar, audição, né? Mas também os sentidos da alma. Não sei se vocês sabem, mas isso é explicado muito bem por São Tomás de Aquino. Por coincidência ou não, São Tomás de Aquino vai ser um personagem que a gente vai encontrar aqui na Divina Comédia, só que lá na parte do paraíso, né? Então eu vejo assim que talvez uma base da teologia que ele traz aqui é um pouco sim
de São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino é quem fala muito, explica muito, tem assim um ensinamento muito amplo, né, e perfeito sobre os sentidos também da alma, né? Nós temos as nossas potências da alma, que são a razão, o intelecto, a memória e é a vontade, né? Então, a gente percebe um pouco disso. Então, ele fala que parece que um sono atingiu os meus sentidos, me cegando. E aqui pode ser aquela frouxidão, aquela tibieza, aquela mornidão, aquela preguiça, aquela covardia, aquela omissão, né? Aquela fraqueza que acaba tirando a nossa vontade, tirando a nossa esperança, tirando a nossa fé, né? De buscar, de andar, de ser, né, melhor, ter o melhor, buscar o melhor, continuar lutando pelo bom caminho para não se perder, né? Se continuar na vereda verdadeira, no caminho verdadeiro, no caminho bom, né? Então acaba nessa frouxidão, nessa mornidão, nessa fraqueza, né? Nessa preguiça, né? Acaba se enfraquecendo e ficando pelo caminho, né? Ficando à beira do caminho, ficando para trás. Então, se perdendo, né? Nesse sentido. Então, ele fala que ele não sabe como chegou, mas parecia que o sono, por causa do sono que atingiu os seus sentidos, talvez o cegando, o enfraquecendo, né? O debilitando e tudo mais. Onde ele acabou, então, se deixando levar, se deixando vencer, né? Por esse sono, né? Por esse desânimo, quem sabe, por essa preguiça, por essa fraqueza, por essa tibieza, e acabou se perdendo, saindo do bom caminho. Então, ele tá nessa selva escura, ele acaba surgindo ali um monte, como se fosse um novo caminho para uma subida, para uma nova vida, onde esse monte é até iluminado por um novo amanhecer, ou seja, graça iluminante, iluminando um novo caminho, o caminho da conversão. Então ele percebe que aquele ali é um caminho bom que ele precisa seguir para sair dessa selva tenebrosa, só que quando ele começa a andar, então ele pula, ele atravessa o caminho, uma pantera. O que é a pantera? A pantera aqui representa a luxúria e a fraude, né? Vamos dizer assim que é aquele negócio daquela vida de conversão, né? A gente vai caminhando por essa vida, a gente acha que vai ser fácil, mas aí vem as tribulações, vem as batalhas, vem as tentações e a gente acaba sendo paralisado e ficando ali no meio do caminho sem ir para frente nem para trás, né? Mas isso acontece na vida de qualquer um que opta por esse caminho, né? Porque não é um caminho fácil. Então, ele acaba paralisado. Aqui vamos dizer que talvez paralisado pelo pecado da luxúria, né? Paralisado aqui pela tentação do pecado da luxúria, onde fez ele parar o caminho que ele começou ali e não seguir, né? Ele tenta vencer essa fera, só que ultrapassar, achar um jeito de seguir o caminho, mas aparece uma fera maior ainda, mais feroz, que é o leão. E o leão aqui representa a soberba e a violência. A soberba e a violência. E esse era mais furioso ainda e diz que até o ar estremecia com seu terrível aspecto. Então ele fica com mais pavor ainda, mais medo ainda e paralisa de vez. E se não fosse suficiente, aparece a loba, que de magra até espanta, que parece cheias de ambição, né? E que foi causa de miséria a tantos. Aqui a loba, ela representa a avareza e a incontinência, né? Então, a luxúria, aquela busca pelo prazer, aquela busca para satisfazer os seus desejos, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. Aqui a luxúria representa mais os desejos da carne, os desejos carnais, as más paixões, né? As paixões desordenadas.
o leão com a soberba, né? A soberba é aquela mistura de orgulho com vaidade, né? De querer ser mais, se achar mais do que, melhor do que, né? Se achar a última bolachinha do pacote, né? Se achar o maioral, né? Igual tem na palavra de Deus que o pecado de Satanás e de Adão e Eva foi a soberba do querer ser como Deus, saber mais do que Deus, ser mais do que Deus, né? Tentar discutir com Deus, né? E tudo mais. Então, esse pecado. E que às vezes a pessoa fica tão cheia de si, se achando que pode, consegue tudo por si mesmo, né? No seu orgulho, na sua vaidade, que acaba realmente ultrapassando todos os limites e passando por Deus, passando por cima de Deus e o mundo, né? Então, para alcançar aquilo que ele acha certo, aquilo que ele tem de ambição. E é um pecado terrível, né? É um pecado terrível. E a avareza, que é representada pela loba, né? Que representa realmente aquela pessoa que é muito apegada aos bens materiais, às riquezas, ao dinheiro, às posses, né? E acaba vivendo só em função disso. A vida da pessoa se torna isso, dinheiro, posses. E é muito ambiciosa, porque quanto mais tem, mais quer. Ou seja, a pessoa às vezes até acaba não vivendo, porque a função da vida dela é ter dinheiro, é ter posses, é ter bens e ter mais e sempre mais. Nunca tá satisfeita, né? Então, por isso que até aqui Dante fala assim, a loba, que representa a avareza, né? Que é magra, cheia de ambição, e que foi de causa de miséria tantas. Talvez não miséria materialmente dizendo, mas miséria da alma, né? Porque realmente não tem nenhuma virtude, não tem nenhuma uma vida verdadeira, né? Apenas focada ali naquele bem material que um dia a traça vai comer e a ferrugem vai corroer. Então, é sem sentido, ou seja, a pessoa realmente perde o sentido, realmente se perde na vida, né? E etc. É claro que o bem material, o dinheiro, está para nós, né? Para nós. Nós podemos se servir, né? E tirar proveito disso, mas não ser dominados por ele, né? Dominá-lo, usá-lo conforme a gente precisa e de uma forma virtuosa, se possível, tá? Ajudando até mesmo a quem a gente precisa ajudar, mas nunca de uma forma a ser o centro e o foco da vida, né? Só dinheiro, 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 só bem, 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 só posse, 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 só bens materiais, né? E a vida espiritual, né? E as virtudes, e a vida em si, né? Acaba não vivendo. Então, ele tá quase a ponto de ser devorado por essas feras, quando ele ouve uma voz chamando, né, numa escuridão. Talvez ele esteja ali atrás de uma árvore, alguma coisa assim, porque ele fala assim: me ajude, me acuda, né? Não sei se homem ou sombra, né? Porque tá ali escondido, né? Por favor. Então, ele pergunta, né, se é o homem ou se é sombra, o que é, né, que tá ali, e se pode ajudar, pede socorro. Então, Virgílio, né, no caso aqui é Virgílio que se apresenta, que vem para socorrer, para ajudar Dante. Então, ele se apresenta, ele fala que é Virgílio, né, ele fala da onde que ele vem, fala um pouco da história dele, da vida dele, de uma forma bem poética, bem bonita, né, e fala ali que ele não vai conseguir por si só subir, avançar, superar, né, essas feras para continuar essa subida, essa ascese, né, essa elevação, né, para esse novo caminho que se abriu, para essa nova vida que foi iluminada pela graça e que Dante quer seguir. Então Dante reconhece que é Virgílio e fala, né, meio que envergonhado, talvez por causa dessa situação, que conhece ele, que ele é o mestre, que ele é o ídolo, que ele é realmente a inspiração, é referência para Dante, e que se ele pode ajudá-lo, né, então Virgílio explica que ele precisa pegar outra rota,
porque ali aquelas feras são tão furentes, são tão ruins, são tão malvadas que não deixa nenhum caminhante sair vivo dali, né? Nenhum caminhante sobreviver aí a esse enfrentamento, esse confronto. E aqui eu lembro um pouquinho, isso é base minha, tá? De São Pio de Petreutina, que dizia assim, que diante do demônio a gente luta, mas diante dos pecados a gente foge. Por quê? Porque o pecado só depende da gente, né? Da escolha da gente. Então, diante do pecado, a gente foge. Por quê? Porque só depende da gente e a gente sabe que a gente é fraco, a gente é limitado, a gente é humano, né? A gente não pode confiar em nós mesmos, nos bastar nós mesmos, né? Então, diante do pecado, a gente foge, mas diante do demônio, a gente luta, ok? Isso já é uma base minha, vamos dizer assim. E aqui está diante do pecado, das feras que representam o pecado da luxúria, né, da soberba e da avareza, querendo ou não. Mas lá no inferno a gente vai encontrar essas três feras novamente, mas não dessa forma que a gente está vendo aqui no primeiro canto. A gente vai ver essas três feras lá no inferno, mas elas como categorias que dividem os pecados e os sofrimentos pelos pecados lá no inferno. Ou seja, o inferno está dividido em três categorias, né? Os fraudulentos, os violentos e os incontinentes. O incontinente que tem a ver com a loba, né? Os violentos que tem a ver com o leão e os fraudulentos que tem a ver com a pantera. Então a gente vai ver, são 9 círculos, a estrutura do inferno são 9 círculos. Cada círculo se refere a um pecado capital, dos 7 pecados capitais, né? Por que são 9 círculos e não 7? No decorrer do inferno a gente vai entender, porque Virgílio explica, né? De acordo com o círculo, tem os subcírculos, né? Que é dividido ali por maior gravidade, maior maldade, maior consciência em praticar o pecado, e por isso são mais gravemente castigados ou não, e por isso que a gente vai entender o porquê dessas subdivisões, por causa da divisão e as categorias em si e os pecados. Mas no decorrer, Virgílio vai ensinando para Dante e a gente vai aprendendo também. Então fica aqui como uma expectativa dos próximos capítulos, ok? Então depois que Virgílio aparece, ele fala assim, acho que é até bem interessante trazer isso, que é um pouco de religião, né? De teologia católica. Diz assim que essas feras são tão furentes que não deixam passar vivo o caminhante, né? E elas vão se unir com outros animais, ou seja, vão ficar fortes até que chegue o lebrel, né? E as leve a hórrida agonia, ou seja, até chegar o lebrel que vai acabar com eles. E aqui esse lebrel é aquele cão que caça lebres, aquele cão caçador de lebres. Mas aqui tem duas bases de interpretação segundo os estudiosos. Tanto o Salvador, o Justiceiro, né, que ia salvar a Itália daquilo que ela vivia na época, politicamente falando. Então, um salvador ali político na época, né, um justiceiro que ia acabar com todo o mal ali que estava ali na Itália, né, do qual a Itália sofria, mas também traz esse sentido assim religioso, né, que vem um pouco da teologia católica, que quem é esse Salvador, quem é esse justiceiro que redime, que salva e que acaba com todo o mal? O Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, né? Que vem para salvar e para acabar com todo o mal, acabar com essas feras, acabar com esse mal, né? Que envolve o mundo e assim levar a hórrida agonia. E a gente percebe, e há a confirmação de que tem essa fonte mesmo, porque tem até uma referência lá do pecado, né, do primeiro pecado,
né? Tanto a soberba como a inveja, né? Satanás, por inveja, tentou Adão e Eva, né? Pelo pecado da soberba, que foi o mesmo pecado que ele caiu, ou seja, sereis como deuses. Então aqui tem um trecho do canto que diz assim: por ele em toda a parte repelida, irá lançar-se no infernal assento, de onde foi pela inveja conduzida. Então, ou seja, vai acabar, vai eliminar com tudo isso aí e vai lançar esses bichos, essas feras, esse mal, né, no lugar de onde eles não deveriam ter saído, né? O assento infernal pelo qual eles foram conduzidos, né? Então, lembra aí um pouco ali de Gênesis e a tentação, né? E o início do pecado e do mal no mundo, vamos dizer assim, né? Então, Virgílio fala, ó, a gente precisa então tomar uma nova rota, porque você precisa fazer essa jornada, né? Não fique pensando em voltar para trás, porque é necessário, é preciso que você siga essa jornada. E eu vou te levar, só que saiba, não vai ser um caminho fácil, porque primeiro a gente vai passar num local, num vale de infernal sofrimento, de eterno sofrimento, onde você vai ver almas gritando, clamando, chorando, né, e pedindo a segunda morte, e aqui ele está se referindo ao inferno. E ele fala aqui também que vai passar por um vale onde veremos almas penitentes, né, que em chamas aguardam gozar da felicidade eterna, que aqui são as almas, né, que estão no purgatório e que já são salvos, só não sabe quando é que vão poder adentrar o paraíso, porque estão salvas, mas estão ainda se purificando com suas penas, para que assim estejam prontas para adentrar no reino do paraíso, na glória do céu, na glória para os bem-aventurados, ok? E lá nesse reino glorioso, onde todas as almas do purgatório ali pretendem entrar, e algumas já estão, que são os bem-aventurados. Então, um ditoso espírito vai guiar Dante, não ele. Por quê? Porque ele não pode adentrar nesse reino por causa da sua rebeldia à lei de Deus, né? Aqui ele fala do céu, o imperador, né? O imperador do céu, por causa da sua rebeldia, então, a lei de Deus, ele não pode adentrar no céu, mas ele se refere a Deus e ao reino e aos santos com total respeito. E aqui ele fala: o onipotente sobre tudo impera. E a gente vai perceber um profundo respeito em todas as partes aqui, desde o inferno ao purgatório, um profundo respeito quando se fala do céu, quando se fala dos santos, quando se fala de Deus, né, quando se fala de Jesus. E os demônios até se calam, né? Lembrando até aquela passagem da palavra de Deus que diante do nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, no inferno, né? E que toda língua confessa que ele é Rei e Senhor. E aqui realmente está descrito, está apresentado isso, que todo mundo realmente respeita. Por que Virgílio fala aqui que por causa da sua rebeldia ele não pode adentrar o reino glorioso, participar da alegria eterna? Porque Virgílio, ele nasceu em 71 a.C. e morreu em 19 a.C. Ele era romano. E ele fala isso no canto. Ele fala assim, ó: nasci de julho em era retardada. Vivi em Roma, sob o bom Augusto, quando em deuses havia a crença errada. Além dele não acreditar no Deus verdadeiro, além dele não acreditar em Jesus Cristo, não esperar a salvação do Messias, do Salvador, que é Jesus Cristo, ele não foi batizado, porque ele viveu antes de Cristo, né? E ele também tinha crenças, outras crenças segundo aquilo que ele vivia, da forma como ele vivia, já que ele era romano, ele tinha crença em outros deuses. Como ele mesmo confessa que depois, né, quando em deuses havia crença errada, ou seja, eu cria em outros deuses. Então essa foi a rebeldia da lei de Deus de Virgílio, por isso que ele não goza do paraíso, né, da glória eterna.
viveu antes de Cristo, não foi batizado e, além disso, não tinha a esperança de salvação no Deus verdadeiro e cria em outros deuses, né? Ou seja, ele era pagão. Então, por isso que ele confessa aqui, né, o porquê que ele não goza da eternidade, apesar de ter vida virtuosa, porque era um sábio, famoso da sua época, um intelectual famoso da sua época, né? Com certeza teve uma vida boa, teve uma vida virtuosa, mas por causa disso não adentrou ao paraíso. E a gente vai perceber, conforme a gente vai caminhando aqui pelo inferno, que ele está realmente no lugar do inferno, onde está destinado as pessoas que não pecaram, que até foram virtuosas, mas não foram batizadas, né? Então, isso é bem interessante também, a forma como Dante traz isso aqui pra gente. E que tem tudo a ver com religião, com fé, né, com a teologia católica. Outra coisa que eu acho interessante também é que Virgílio aqui representa a razão. Dante traz Virgílio como a razão, como o intelecto, como a inteligência humana, né, uma potência da nossa alma, né? Ele traz aqui Beatriz, esse ditoso espírito que vai guiá-lo pelo paraíso, é a Beatriz. A Beatriz que Dante amou, a mulher que Dante amou. E aqui ela vem representar a fé, ela vem representar a teologia, ela vem representar a religião. Ela que é a senhora da virtude. No canto 2 a gente vai perceber bem mais isso, né? Bem detalhado isso. Ou seja, olha só a conexão que Dante faz aqui, né? A chave de leitura. Dante está numa selva escura, resumindo tudo. Dante está numa selva escura, que é a vida de pecado, de vícios no mundo, andando errante, confuso, perdido, e que não chega em lugar nenhum, ou seja, sem sentido, vivendo por viver. Então, de repente, ele acerca uma colina, um monte, e que um amanhecer lindo ilumina, banha esse monte, convidando então Dante a subir. Esse monte representa a ascese, esse monte representa a elevação mística da alma até Deus, do homem até Deus. Esse amanhecer que ilumina, que banha esse monte, esse novo caminho, que a gente pode dizer assim, esse novo caminho que é um caminho de conversão, de mudança de vida. Esse amanhecer, essa luz que ilumina então esse novo caminho é a graça iluminante, é a graça iluminante divina de Deus, que nos faz ver e enxergar as coisas com outro olhar, com outro foco. E então aqui aparece a razão de Dante, ele que está no meio da jornada, no meio da vida, né? No momento de reflexão, talvez. Então vem a razão que é simbolizada, que é colocada aqui, né? Por Virgílio. Por quê? Porque Virgílio é o grande intelectual, ídolo de Dante, inspiração de Dante, mestre de Dante, né? Intelectual, intelecto, inteligência, razão. Então Virgílio representa a razão, que a pedido de Beatriz, que a gente vai entender melhor isso lá no canto 2, que a pedido de Beatriz, que é a fé, que é a teologia, né? Que é a religião, ilumina então Virgílio, mostra a Virgílio, pede para Virgílio guiar Dante por uma nova rota, porque é necessário que ele volte ao bom caminho, que ele faça essa jornada. Olha só, então isso a gente percebe que tem muito de religião aqui por trás desse canto, né? Tá numa vida de pecado, aparece uma nova via, a graça iluminante, a graça divina ilumina um novo caminho, uma nova rota, uma nova vida, convida então, né, Dante começa a adentrar, mas ainda fraco, acaba paralisado no meio do caminho por alguns pecados, por algumas tentações, por algumas batalhas. Então lhe aparece a razão iluminada pela fé, para mostrar um novo caminho, porque é necessário que ele faça essa jornada. Que lá no céu, né, a gente vai perceber muito Virgílio explicando isso, que lá onde tudo se pode, se quer que ele faça essa jornada.
Isso. Quer dizer, que é a jornada para chegar até o paraíso, ou seja, chegar ao bem maior, né? Nesse sentido. E aqui a gente vê um pouquinho de São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino, eu falo mais uma vez, é aquela pessoa que fala sobre as potências da alma, o intelecto, a vontade e a memória, né? Explica também que nós temos 4 virtudes humanas, ou cardeais, que é a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza, que todos nós seres humanos temos essas virtudes, e que nós temos realmente para ter uma vida boa, uma vida virtuosa, uma vida justa. Mas há 3 virtudes teologais. Essas 3 virtudes teologais ou superiores nos é concedida por Deus, para que nós adentremos no mistério, não conheçamos perfeitamente, plenamente, completamente, porque isso é impossível, conhecer Deus, conhecer o mistério de Deus, mas que a gente vai compreendendo alguns propósitos, alguns desígnios, alguns caminhos de Deus, e assim conhecendo, querendo viver, querendo seguir por esse projeto, por esse caminho, por esse propósito, por esse sonho de Deus, por essa vontade de Deus, né? Nesse sentido assim, porque como diz lá Santo Agostinho, eu só amo aquilo que eu conheço. Então Deus nos dá essas 3 virtudes teologais, né, para que a gente consiga entender um pouquinho mais, querer, né, conhecer e assim amar e fazer a vontade de Deus. Então ele fala que essas 3 virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. A fé está para iluminar e purificar a razão, a inteligência, o intelecto humano, que é uma potência da alma. Ok? E aqui vem muito isso. Virgília, a razão, iluminada por Beatriz, que é a fé, que guia Dante por uma nova rota, para voltar ao bom caminho que ele tinha perdido. Né? A esperança ilumina principalmente a nossa memória, de lembrar que tem algo maior, algo melhor, um bem que nos espera. E é essa força que nos anima a esperar, a querer, a buscar, a estar sempre buscando, a estar sempre nesse caminho até alcançar esse bem, até alcançar esse bem maior, até ser melhor, né? Até ter aquilo que eu sei que existe, mas que eu ainda não vivo e que eu quero viver. Esperança, expectativa, né? E a caridade, que está para a vontade. A caridade que, em teologia, é o amor, é amar. Então, amar a vontade de Deus, querer que a minha vontade se una à vontade de Deus, se abrir, né? Se entregar, querer, amar essa vontade, esse desígnio, essa vida nova, esse novo caminho, esse Deus, né? Nesse sentido. Então tem tudo a ver com religião aqui, esse primeiro canto. É claro que a gente vai ver aqui na Divina Comédia, desde Homero até São Tomás de Aquino, como eu já disse, trazendo filosofia, com toda a sua ética, sua moral, seu sentido de vida, sua reflexão sobre a vida. A gente vai ver teologia católica, né? Lembrando que era a única teologia que se vivia, que se seguia na época. E claro que ali a teologia também tem a base dos santos, né? Como eu disse, São Tomás de Aquino, que eu acho que é de onde Dante tira a maior parte das referências, que também foi um grande filósofo, não tem como negar. E também da mitologia grega. O que é a mitologia grega? Que tenta explicar através dos animais, dos seres, das histórias, como se fossem parábolas, aquilo que não é explicável. E que Dante coloca aqui realmente porque céu, inferno e purgatório, se a gente for parar pra pensar bem, pra tentar explicar, é difícil pra caramba, porque é inexplicável. Ninguém viveu, ninguém viu. Os pecados são abstratos. Não tem como, né, ilustrar, representar. Então, é nesse sentido, onde então Dante envolve, engloba tudo isso e tira um único sentido. Me desculpe por esse vídeo longo, mas é muito rico aqui esse primeiro canto. E é a chave de leitura para tudo.
mas a gente já sabe mais ou menos qual que é o intuito dessa jornada. Nesse primeiro canto. Foi só um canto, gente. Olha só quanta coisa. Quanta coisa escondida. É muito rica e traz muito conhecimento. A gente vai vendo, conforme a gente vai adentrando no inferno e no purgatório, os exemplos das almas. O porquê que pecaram, o porquê que estão ali no inferno, ou seja, o pecado que cometeram. E a história em si traz uma lição do que fazer e não fazer, né? Para que não tenhamos o mesmo destino. É claro que isso aqui não é o inferno real, a gente não sabe o que é o inferno, a gente não sabe o que é o céu, a gente não sabe o que é o paraíso, só vamos saber quando a gente morrer, né? Então não dá pra confiar que o inferno é isso, o purgatório é isso, o céu é isso, não. Mas tirar uma lição, né, com base ética, moral e espiritual dessas histórias, desses personagens, desses exemplos, querendo realmente o bom final, né? Atingir a finalidade boa, a vida virtuosa, o bom caminho. E não se perder dele, né? Nesse sentido. Para assim ganharmos a recompensa dos justos, que é viver nesse reino de bem-aventurança no céu. Então, o primeiro canto é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja gostando desse tema, desse assunto. Desculpa por esse vídeo ser tão longo. Espero que os próximos sejam bem mais curtos, né? Mas dependendo da chave de leitura do simbolismo e significado, ele vai ficar assim mais curto, mais menos curto, mais longo, menos longo. Mas vale muito a pena. É uma obra que vale muito a pena. Então, peço aqui, se você gostou, deixa seu curtir, se inscreva, ativa o sininho. Comenta, compartilha para que mais pessoas que gostam desse assunto tenham acesso e dá essa força aí pro canal. E é isso. Da nossa vida em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era a coisa tão penosa desta brava espessura asperidade, que a memória a relembra ainda cuidosa. Na morte há pouco mais de acerbidade, mas para o bem narrar lá deparado, de outras coisas que vi direi verdade. Contar não posso como tinha entrado, tanto o sono e os sentidos me tomara, quando hei o bom caminho abandonado. Depois que a uma colina me cercara, onde ia o vale escuro terminando, que pavor tão profundo me causara. Ao alto olhei, e já de luz banhando, vi-lhe estar às espaldas o planeta, que certo em toda parte vai guiando. Então o assombro um tanto se aquieta, que do peito no lago perdurava, naquela noite atribulada e inquieta. E como quem o anélito esgotava, sobre as ondas já salvo, ainda medroso, olha o mar perigoso em que lutava. O meu ânimo, assim que treme ansioso, volveu-se a remirar, vencido o espaço, que homem vivo jamais passou ditoso. Tendo já repousado o corpo laço, segui pela deserta falda avante, mais baixo sendo, o pé firme no passo. Eis a subida, quase ao mesmo instante, a soma ágil e rápida pantera, tendo a pele por malhas cambiante. Não se afastava diante minha fera, e em todo mal meu caminhar tolhia, que atrás por vezes eu tornar quisera. No céu a aurora já resplandecia, subiu o sol, dos astros rodeado, seus sócios, quando o amor divino, um dia, a tais primores movimento ha dado, me infundiam desta arte alma a esperança, da fera o dorso alegre e mosqueado. A hora amena e a quadra doce e mansa, de um leão de repente surge o aspecto, que ao meu peito pavor de novo lança. Que me investisse então cuido inquieto, com fome e raiva atroz, fronte levanta, tremer parece o ar ao seu aspecto. Eis surge loba que de magra espanta, de ambições todas parecia cheia, foi causa a muitos de miséria tanta. Com tanta intensa turbação me enleia, pelo terror que o senho seu movia, que a mente à altura não subir receia. Como quem lucra nela noite e dia, se acaso o tempo lhe perder lhe chega, rebenta em pranto e triste se excrucia. A fera assim me fez que não sossega, pouco a pouco me investe até lançar-me, lá onde o sol se cala e a luz me nega. Quando ao vale eu já ia baquear-me, alguém fraco de voz, diviso perto, que após largo silêncio quer falar-me. Tanto que o vejo nesse grão deserto, tem compaixão de mim, bradei transido. Quem quer que seja, sombra ou homem certo.
Homem não sou, tornou-me, mas hei sido. Pais lombardos eu tive, sempre amada Mântua lhes foi, haviam lá nascido. Nasci de julho, em era retardada, vivi em Roma, sob o bom Augusto, quando em deuses havia a crença errada. Poeta, decantei feitos do justo, filho de Anquises, que de Troia veio, depois que Ílion soberbo foi combusto. Mas por que tornas da tristeza ao meio? Por que não vais a deleitoso monte, que o prazer todo encerra no seu seio? Ó Virgílio, tu és aquela fonte donde em rio caudal brota a eloquência? Falei curvando vergonhoso a fronte. Ó, dos poetas lustre, honra e iminência, valham-me o longo estudo, o amor profundo com que em teu livro procurei ciência. És meu mestre, o modelo sem segundo, unicamente és tu que has me ensinado o belo estilo que honra-me no mundo. A fera vês que o passo me há vedado, sábio famoso, acude ao perseguido. Tremo no pulso e veias, transtornado. Respondeu do meu pranto conduído, te convém outra rota de hora avante, para o lugar selvagem ser vencido. A fera que te faz bradar tremante, aqui passar não deixa impunemente, tanto se opõe que mata o caminhante. Tem tão má natureza, é tão furente, que os apetites seus jamais sacia, e fome empando mais que diante sente. Com muitos animais se consorcia, há de a outros se unir, até ser chegado o lebrel, que a leve a hórrida agonia. Por ouro ou por poder nunca tentado, saber, virtude, amor terá por norte, sendo entre feltro e feltro potentado. Será da humilde Itália amparo forte, porque em Camila a virgem dera vida, Turno, Euríalo e Niso acharam morte. Por ele em toda parte repelida, irá lançar-se no infernal assento, donde foi pela inveja conduzida. Agora, por teu prol, eu tenho o intento de levar-te comigo, ir-te-ei guiando pela estância do eterno sofrimento, onde, estridentes gritos escutando, verás almas antigas em tortura, segundo a morte a brados suplicando. Outros ledos verás, que em prova dura das chamas, ainda esperam ter o gozo de Deus no prêmio da imortal ventura. Se lá subir quiseres, um ditoso espírito, melhor te será guia, quando eu deixar-te ao reino glorioso. Do céu, o imperador, a rebeldia minha lei castigando, não consente que eu da cidade sua haja a alegria. Em toda parte impera onipotente, mas tem no empírio sua augusta sede. Feliz por ele o eleito a glória ingente. Vá-te, rogo-te, eu disse, me concede por esse Deus que nunca has conhecido, porque este e maior mal de mim se arrede, que até onde disseste conduzido, à porta de São Pedro eu vá contigo, e veja os maus que houveste referido. Move-se o vate, então após o sigo. Fim do primeiro canto de Inferno. E é isso, fiquem com Deus, beijo e até a próxima.